fizemos. Nós aprovamos aqui, ela foi aprovada por unanimidade. Mas eu acho que a gente tem que pensar até de fazer uma flexibilização da norma em algum momento para esses casos dessa natureza. Então eu acompanho também, mesmo com esses argumentos, mesmo achando válido no mérito que a reivindicação seja justa, eu fico com o regimento também. Bom, dessa maneira, por maioria, prevalece o disposto no artigo 9º da Portaria 136, apenas salientando que não houve até hoje nenhum precedente, mesmo aquela manifestação a respeito de uma norma, a entidade que o fez havia solicitado a possibilidade nos termos do que determina a Portaria 136. Bom, eu passo então ao meu relatório, peço apenas a compreensão dos diretores, no sentido de que eu busquei ser sucinto o possível diante da dimensão do tema. Então, nós passamos a análise do processo 25351 100.670.2011-32. O processo foi aberto a partir da decisão da diretoria colegiada de realização de audiência pública sobre a segurança e eficácia dos medicamentos inibidores de apetite, que foi realizada no dia 23 de fevereiro de 2011. O relatório, considerando-se a portaria 1417, de 20 de setembro de 2011, que atribui a mim a supervisão do Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária, o NUVIG, e da Gerência Geral de Medicamentos, GGMed, apresento à diretoria colegiada meu relatório contendo proposição de medidas sanitárias a serem adotadas por essa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em relação ao uso dos medicamentos inibidores do apetite registrados no Brasil, quais sejam anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina. Aqui estão consideradas as informações contidas no processo citado nas suas 643 páginas, divididas em 2 volumes. Destacam-se o relatório técnico integrado, as folhas 572 a 600, das áreas técnicas citadas acima e responsáveis pela avaliação da eficácia e segurança desses medicamentos, assim como as deliberações da Câmara Técnica de Medicamentos, CATEM e Anvisa, conforme atas das reuniões realizadas em 27 e 28 de outubro de 2010 e em 24 de agosto de 2011. Vale lembrar que a CATEM é formada por consultores externos de notório conhecimento, cuja função é subsidiar as decisões da Anvisa na área de medicamentos. Dos fatos. A avaliação mais recente da eficácia e segurança dos medicamentos inibidores do apetite está em processo na Anvisa desde janeiro de 2010, embora já tenha sido pautada na Vigilância Sanitária do Brasil desde 1993, de acordo com o resgate de avaliações anteriores registrado no relatório técnico integrado citado e nas atas das reuniões da CATEM, constantes no processo. Conforme se depreende das informações contidas em tais documentos e em outros devidamente incluídos no processo, na década de 1990, a preocupação com o uso indiscriminado dos medicamentos inibidores de apetite do tipo catecolaminérgicos, quais sejam anfepramona, femproporex e mazindol, no Brasil, é apontado nos relatórios internacionais da ONU. Verifica-se que, como consequência daquelas discussões e constatações, já na década dos anos 1990, foram editadas medidas sanitárias visando maior rigor na produção, prescrição e dispensação desses medicamentos, tais como: 1. A proibição de associação de substâncias anorexígenas com substâncias ansiolíticas. 2. Maior controle do receituário e aviamento dos medicamentos inibidores do apetite. E 3. Inclusão das substâncias anorexígenas fenfluramina e dexifenfluramina na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil, tendo em vista a comprovação científica de serem causadoras de lesões valvulares cardíacas.
conforme resolução RDC número 62, de 3 de julho do ano 2000. No início dos anos 2000, a preocupação permanecia. Por meio da realização de uma audiência técnica envolvendo a participação de membros representantes da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, ABESO, International Association Study of Obesity, o Hospital das Clínicas de São Paulo, a Comissão Nacional de Assessoramento Técnico e Científico de Medicamentos, na época a CONATEM, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, emitiu os parecer técnicos científicos sobre os inibidores de apetite registrados no Brasil. Segundo informações constantes no processo, naquela ocasião, ratificou-se a manutenção dos medicamentos anorexígenos registrados à época no mercado brasileiro. Observa-se que houve cuidado de registrar naquele parecer que tal decisão foi tomada, entre aspas, conforme consta no texto original. Apesar dos estudos não contemplarem o uso em longo prazo, a prática clínica tem demonstrado relação benefício-risco favorável, desde que prescritos criteriosamente. Na mesma época, a sibutramina, uma substância que aumenta a saciedade, foi registrada no Brasil e passou a ser um dos principais medicamentos utilizados no controle do sobrepeso e da obesidade. Em 2010, as principais agências reguladoras no mundo, a Agência de Medicamentos Europeia e a Agência Americana, diante dos resultados do estudo realizado com o objetivo de revisar o perfil de segurança da sibutramina, que ficou conhecido como SCOUT, decidiram proibir sua utilização nos países europeus e nos Estados Unidos. E a medida foi acompanhada por vários outros países ao redor do mundo. A principal argumentação das agências que proibiram o uso da sibutramina foi que o aumento de eventos graves não fatais e a perda de peso modesta, demonstrados no estudo, poderiam ser extrapolados para todos os usuários da sibutramina. Pacientes obesos e com sobrepeso, na visão dessas agências, são susceptíveis a ter maior risco de eventos cardiovasculares, tornando os dados do SCOUT limitantes para o uso na prática clínica, pois, no entendimento das agências, os benefícios de perda de peso não superariam os riscos. Diante dos resultados do estudo SCOUT e das medidas tomadas em vários países no mundo, áreas técnicas da Anvisa, mais precisamente o NUVIG e a GGMed, emitiram alerta de contraindicações do uso da sibutramina em pacientes com perfil semelhante aos dos incluídos no estudo. A diretoria colegiada da Anvisa, já em março de 2010, tomou como medida sanitária o remanejamento da sibutramina da lista C1 para a lista B2 da portaria número 344 da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, em 1998, enquanto um estudo sobre a eficácia e a segurança dos inibidores de apetite era aprofundado pela própria Anvisa. Esse estudo resultou em parecer técnico datado de outubro de 2010, recomendando o cancelamento do registro dos medicamentos contendo sibutramina no Brasil. A diretoria colegiada, reunida ainda naquele mês de outubro, ao analisar o referido parecer da área técnica, solicitou o parecer complementar da Câmara Técnica de Medicamentos a respeito do assunto. A CATEM, atendendo à solicitação da diretoria colegiada, considerou posições já externadas em reuniões anteriores da própria Câmara, inclusive a partir de avaliação técnica dos resultados do estudo SCOUT, e recomendou o cancelamento do registro dos medicamentos contendo sibutramina. A CATEM incluiu no seu parecer a recomendação de cancelamento dos registros dos medicamentos contendo os demais produtos autorizados com atividade inibidora de apetite, anfepramona, fempreporex e mazindol, por apresentarem baixo perfil de eficácia em longo prazo. A Câmara foi contundente em sinalizar que tal medida era fundamental, pois previa o risco de aumento do consumo de tais produtos caso houvesse o cancelamento dos registros dos medicamentos contendo sibutramina.
A diretoria colegiada analisou o parecer da CATEM em reunião realizada no dia 13 de outubro de 2010 e solicitou a realização de audiência pública com o intuito de obter subsídios e informações adicionais à proposta de retirada do mercado brasileiro de todos os medicamentos inibidores do apetite por problemas relacionados com segurança e eficácia. A partir de então, iniciou-se uma fase de ampla discussão com a sociedade. Além da audiência pública realizada no dia 23 de fevereiro, outras foram promovidas no Congresso Nacional, notadamente nas comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais no Senado Federal. Foi dada ampla cobertura por parte dos meios de comunicação, bem como houve a organização de vários fóruns por entidades profissionais que contaram com a participação da Anvisa. Em nova reunião de diretoria colegiada da Anvisa, realizada no dia 13 de abril de 2011, debateu-se os resultados da audiência pública de fevereiro, assim como as inúmeras contribuições oferecidas por diferentes segmentos da sociedade. A diretoria colegiada determinou a realização de um painel técnico para aprofundar os aspectos que geraram divergências sobre os estudos utilizados para a sustentação das propostas apresentadas no processo de discussão. Mais uma vez, houve ampla participação de vários setores da sociedade e foram apresentados argumentos, tanto de apoio a uma posição de cancelamento do registro dos medicamentos, quanto para solicitar à Anvisa a tomada de medidas de maior controle sanitário com a manutenção dos medicamentos no mercado. Considera-se que o relatório técnico integrado e o parecer da CATEM, elaborados ao término de todo o processo, contém os subsídios para a tomada de decisão sobre as medidas sanitárias necessárias acerca dos medicamentos inibidores do apetite. As conclusões das áreas técnicas da Anvisa e do parecer da CATEM apontam que, 1. A sibutramina tem uma relação benefício-risco desfavorável ao uso indicado. E 2. Não há dados robustos provenientes de estudos clínicos bem delineados que comprovem a eficácia das substâncias anfepramona, fempreporex e mazindol no tratamento da obesidade. Baseados nessas conclusões e considerando as contribuições da sociedade no processo de avaliação, as áreas técnicas da Anvisa e a CATEM recomendam as seguintes medidas sanitárias a serem adotadas pela Anvisa. 1. Em relação aos medicamentos contendo as substâncias anfepramona, fempreporex e mazindol, tanto as áreas técnicas da Anvisa quanto a CATEM sugerem o cancelamento dos registros e a proibição da produção industrial e da manipulação de medicamentos contendo tais substâncias. Em relação aos medicamentos contendo a substância sibutramina, as recomendações são: das áreas técnicas da Anvisa, estabelecimento de medidas de controle de prescrição e dispensação de produtos industrializados e manipulados, e da CATEM, o cancelamento do registro e a proibição da produção industrial e manipulação. Até a finalização do processo, até a última reunião que nós tivemos aqui na diretoria colegiada, quando nós discutimos esse assunto, esses eram os dados e os pareceres apresentados à diretoria colegiada. O meu parecer, por dever de ofício, quanto aos medicamentos contendo as substâncias anfepramona, fempreporex e mazindol. A recomendação feita pelas áreas técnicas e pela CATEM de proibição do uso dos medicamentos contendo as substâncias anfepramona, fempreporex e mazindol está baseada na ausência de dados técnicos e científicos que demonstrem sua eficácia e segurança no controle da obesidade. Apesar desses medicamentos estarem registrados no Brasil há mais de 30 anos e das inúmeras avaliações anteriores que indicaram sua manutenção no mercado, essas decisões sempre se basearam em dados de prática clínica, que configuram um nível de evidência científica de menor robustez para a comprovação de eficácia e segurança de um medicamento. Nesse sentido, são considerados incompatíveis com as normas de registro de medicamentos na atualidade.
Relatórios anuais emitidos por organismos internacionais vêm apontando o uso indiscriminado dessas substâncias no Brasil. Há consistentes relatos na literatura e um conjunto de notificações no banco de dados da Anvisa que apontam evidências de eventos adversos graves relacionados ao uso desses produtos. Esses elementos, associados à ausência de comprovação de eficácia e segurança, permitem a avaliação e delimitação precisa dos riscos que envolvem o uso dessas substâncias no tratamento de sobrepeso e obesidade. A ausência de comprovação científica de eficácia e segurança no uso da substância anfepramona, fenpreporex e mazindol determinaram a identificação e avaliação do risco sanitário envolvendo essas substâncias de perfil de segurança desfavorável. Portanto, este perfil de segurança desfavorável fundamenta e motiva a decisão de proibição do uso dessas substâncias como medida sanitária suficiente para impedir a exposição da população aos riscos decorrentes do seu uso. Quanto aos medicamentos contendo a substância sibutramina, as áreas técnicas e a CATEM indicam que o risco identificado com o uso da sibutramina decorre fundamentalmente das seguintes constatações: do potencial que essa substância tem de aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca dos seus usuários, e dos resultados do estudo SCOUT que, ao avaliar a segurança do uso de sibutramina em pacientes com obesidade associada a doenças cardiovasculares pré-existentes, pacientes com sobrepeso associado ao diabetes do tipo 2 e pacientes com obesidade associada a fatores de risco para doenças cardiovasculares, demonstraram que nesses pacientes houve um aumento de 16% do risco cardiovascular e que apenas 30% dos tratados com a substância perderam pelo menos 5% do peso em 3 meses. A identificação e avaliação do risco sanitário na utilização da sibutramina geraram a recomendação de 2 medidas sanitárias possíveis de serem adotadas pela Anvisa. As áreas técnicas da Anvisa, leia-se sempre NUVIG e Gerência Geral de Medicamentos, recomendam que a sibutramina seja mantida como medicamento a ser utilizado no controle da obesidade, acompanhada de medidas regulatórias de controle de prescrição, manipulação e dispensação, configurando-se assim um plano de minimização de risco para a sua utilização. Tal proposição das áreas técnicas se sustenta no argumento de que, ao se registrar a sibutramina no Brasil, foram cumpridos os requisitos exigidos para a comprovação de eficácia para inibidores do apetite, considerando-se o desfecho clínico da perda de peso. A nota técnica elaborada pela área responsável pela avaliação de eficácia da sibutramina no processo confirmou a pertinência dessa argumentação. O perfil de segurança potencialmente desfavorável da sibutramina é bem identificado e conhecido. Esse fato pode sustentar a adoção de medidas regulatórias de minimização de risco, permitindo a sua utilização em situações em que o benefício da perda de peso proporcionada pelo medicamento seja maior do que o risco da resistência dessa perda sem o uso do medicamento. O relatório técnico aponta que a sibutramina pode ser utilizada quando são consideradas as limitações de uso, as contraindicações e os potenciais riscos de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Deve ser utilizada como terapia adjuvante, como parte de um programa de gerenciamento de peso para pacientes obesos. Deve ter o uso descontinuado em pacientes que não responderem à terapia de perda de peso após 4 semanas de tratamento. O painel técnico realizado em 14/6/2011
cujo relatório encontra-se incluído no processo as folhas 453 a 475, contou com a participação de especialistas que apresentaram dados de prática clínica com o uso da sibutramina, indicando que a sibutramina pode ter uma relação benefício-risco favorável ao uso indicado nos seguintes grupos: obesos sem história de doença cardiovascular que não conseguem aderir aos programas de emagrecimento, pacientes com diabetes ou intolerância à glicose, dislipidêmico, hiperuricêmicos, mulheres com ovários policísticos e pacientes com hepatites não alcoólicas. A perda de peso de 5 a 10% do peso corporal significa uma melhora significativa no perfil cardiovascular do paciente. A utilização de um agente anti-obesidade geralmente duplica ou triplica a probabilidade de sucesso na redução de peso e existem evidências de melhores em vários parâmetros metabólicos com o uso da sibutramina. O plano de minimização de riscos recomendado pelas áreas técnicas caracteriza-se por medidas que, 1. Exigem que a prescrição da sibutramina seja precedida de uma criteriosa avaliação de necessidade de uso e das condições do paciente, permitindo utilizar o medicamento sob condições mais adequadas de segurança. 2. Atendem ao direito do paciente de ser informado sobre todos os aspectos de eficácia e segurança do medicamento, bem como das precauções de uso, diminuindo assim a assimetria de informações entre o profissional de saúde e o paciente. 3. Ampliam as responsabilidades dos profissionais de saúde envolvidos na prescrição, eventual manipulação e dispensação desses medicamentos em relação à detecção e registro de suspeitas de eventos adversos por meio da farmacovigilância ativa. Cabe ressaltar que a farmacovigilância ativa permite o monitoramento do uso da sibutramina e avaliação metodológica por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária dos eventos adversos decorrentes desse uso. A proposta das áreas técnicas permite ainda que a análise dos dados de prescrição, manipulação, dispensação e notificação de eventos adversos sirvam de base para a avaliação periódica da capacidade das medidas de fato, minimizarem os riscos relacionados ao uso da sibutramina. E 5, permitem que os pacientes nos quais o uso da sibutramina pode guardar uma relação benefício-risco favorável possam utilizar a sibutramina sob condições mais seguras. A CATEM, por sua vez, recomenda a proibição do uso da sibutramina, entendendo que o risco identificado e avaliado não suporta a implementação de medidas de um plano de minimização de riscos. A CATEM fundamenta sua proposta nas questões relativas ao perfil de benefício-risco negativo da sibutramina. Considerando-se que a eficácia do medicamento para o combate da obesidade não poderia ser avaliada somente pelo desfecho clínico de perda de peso, mas principalmente pelo desfecho clínico primordial de benefício com relação à morbidade relacionada à obesidade. Assim, a CATEM fez registrar em ata de reunião realizada no dia 24 de agosto de 2011, que a perda de peso com sibutramina é pequena e que esse fato, avaliado conjuntamente com a pequena elevação da pressão arterial mantida, demonstram que não há benefício nenhum ao paciente, por isso nenhum dos demais países manteve esses produtos no mercado com estratégias de minimização de riscos. Que não faria sentido buscar a minimização de riscos quando não há eficácia, não do ponto de vista de perda de peso, mas dos desfechos clínicos primordiais de benefício com relação à morbidade. Embora esses desfechos primordiais sejam muito difíceis de serem identificados nos estudos clínicos, que seriam muito grandes e de longa duração. Que os dados expostos, os dados do estudo SCOUT, podem e deveriam ser extrapolados para todos os pacientes com uso indicado de sibutramina, além daqueles grupos que foram objetos do estudo.
que, com base nos dados atuais, não poderia ser identificada uma população de pessoas com problemas de obesidade na qual os medicamentos que contêm sibutramina teriam uma relação benefício-risco claramente